E aí, minhas queridas e meus queridos, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Estou gravando aqui um vídeo com a resolução daquela atividade do simulador. Gerou bastante dúvida, bastante discussão. Eu gostaria de mostrar a resolução dessa atividade antes de passar a correção para vocês, para que a gente tenha um critério bem estabelecido e na hora que vocês receberem a nota e as justificativas do porquê daquela nota, vocês se baseiem nos critérios apresentados aqui para fazer uma contraproposta para mim, se você não concordar e tudo mais, tá bom? Porque como é uma coisa que você vai escrever um texto para mim, né? A mesma informação pode ser escrita de várias maneiras diferentes. Então, fique tranquilo que eu vou considerar isso. Aqui, nesse momento, eu não vou falar para você, ó, era para ser assim a resposta, porque senão ninguém vai acertar, certo? E não existe isso, uma resposta dissertativa que é única, né? E acabou, tá? Então, aí eu falo para vocês quando que uma questão é considerada errada e por aí vai, tudo bem? Então, eu já gravei 2 vídeos dessa simulação da Ladybug, eu nem vou colocar ela para rodar, tá? Então, se você nem viu nada dessa atividade, deixou, não fez ainda, vai entregar atrasado, eu sugiro que você veja os vídeos que eu já coloquei, tá aí no meu canal e também tá lá no Teams, é só olhar nas postagens, tá? Na ordem lá. Na qual eu ponho para rodar a simulação e faço algumas observações com vocês. Aqui é só para passar as respostas, tudo bem? Porque na verdade eu já resolvi para vocês essa atividade aí. Vamos lá, ele fala assim, observa o movimento. Ele pede para você lá no guia, só para a gente lembrar, lá no tutorial, ele pede para você colocar a velocidade angular no disco como 90 graus por segundo, certo? Então a velocidade angular é 90 graus por segundo. Beleza? Ok. Então a primeira coisa que você percebe é o seguinte, no mesmo disco você tem a joaninha e o besouro. E o disco gira com 90 graus por segundo. Gente, se a joaninha e o besouro estão no mesmo disco e esse disco gira com 90 graus por segundo de velocidade angular, todos os pontos em cima desse disco estão rodando com 90 graus por segundo, inclusive os pontos que contêm a joaninha e o besouro. Então, o que a gente já sabe, tá? Que a velocidade angular da joaninha é igual à velocidade angular do besouro. Tudo bem? Eu só tô anotando essas informações aqui, você não precisava escrever nada disso, tá? Tô falando assim, dessa forma algébrica que eu tô colocando aqui, tá? Então vamos lá. Ele fala assim na primeira questão, né? Observe o movimento da joaninha e o besouro em cima do disco que gira com velocidade angular constante. Olha o que ele coloca entre parênteses. Note que a velocidade angular é a mesma para os dois insetos, então eu já falei essa informação. O que podemos dizer sobre o período de movimento de ambos? Aí ele coloca entre parênteses, porque tem gente que ficou com dúvida, mas entre parênteses ele explica, né? O período da joaninha é maior, é menor ou é igual ao período do movimento do besouro? Aqui você tinha que saber o que é o conceito de período. Período é o intervalo de tempo que demora para um corpo completar uma oscilação completa. Nesse caso, a oscilação completa é uma volta ali no disco, tudo bem? Então, gente, se a velocidade angular dos dois é a mesma, o período vai ser o mesmo. E nem tinha que justificar essa questão, tá? Tanto que também você nem precisava pensar nessa relação com a velocidade angular, porque vendo a simulação acontecer, você percebe que eles dão uma volta no mesmo intervalo de tempo. Então, o período é o mesmo. Acabou. Questão 2. Sobre a frequência do movimento dos insetos, o que podemos dizer? Gente, teve gente que calculou a frequência e tal, não precisa calcular nada, tá? É o mesmo tipo de pergunta da primeira questão. A frequência é maior, menor ou igual para os dois? Veja, se eles dão uma volta no mesmo intervalo de tempo, quer dizer que se você marcar um determinado tempo, eles vão dar o mesmo número de voltas. A frequência é isso. A frequência mede qual é o número de voltas completas que o objeto dá, né, no movimento circular uniforme, em cada unidade de tempo. Vamos supor que você pega lá 1 minuto, tá? Você vai medir quantos RPM tem a joaninha e o besouro, beleza? Aí você mede o número de voltas da joaninha. O do besouro vai ser o mesmo, porque eles demoram o mesmo tempo para dar a volta. Então, se o período é o mesmo, a frequência também. Algebricamente, gente, pelo amor de Deus, o que nós vimos na videoaula? Olha a relação entre frequência e período.
tá? Frequência igual a 1 sobre período. Se o período é o mesmo para os dois, a frequência também vai ser. Ok? Tá, pera, que já é o segundo, terceiro vídeo que eu tô gravando hoje. Questão 3. Olhe agora para os vetores que representam a velocidade linear, vetor verde, tanto da joaninha quanto do besouro. Você pode pausar a simulação clicando em pause no menu inferior. Eles são iguais? Por quê? Tá? Então assim, gente, não são iguais. Quando você olha a simulação, eu vou fazer o desenho do vetor aqui, tá? A velocidade linear é aquela velocidade tangencial, certo? Meu Deus, peraí. Então a do besouro estava assim, a da joaninha estava assim, ok? Ó, velocidade do besouro, velocidade da joaninha. Então, a simulação já mostrava que a velocidade linear do besouro era maior. Professor, mas a velocidade angular é a mesma, o que está acontecendo? Aí foi o que eu já mostrei no vídeo. Se você coloca a velocidade linear, olha essa equação aqui, ó. Se você coloca a velocidade linear em função da velocidade angular, note que nós temos uma grandeza como proporcionalidade aqui, que é o raio da trajetória. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a mesma velocidade angular, que é o que acontece com a joaninha e com o besouro, tá? Aquele que tiver numa trajetória cujo raio é maior, vai apresentar uma velocidade linear maior. Então, por isso que o vetor que representa a velocidade do besouro é maior. Você entende? Porque o raio da trajetória do besouro é maior. Tá? Então ele pergunta, né? Eles são iguais, os vetores que representam a velocidade linear? Não, a velocidade do besouro é maior. Por quê? Porque o raio da trajetória do besouro é maior. Se responder isso, acabou. Entendeu? Mas tem que ter a relação com o raio. Se não tiver a relação com o raio, não tem a justificativa, não vai ser plausível, beleza? Porque o raio é o único dado ali que mostra essa relação quando a gente se pauta na relação com a velocidade angular, porque a velocidade angular é a mesma para os dois, você entende? Questão 4. Agora volte sua atenção para o vetor da velocidade, da aceleração centrípeta de cada inseto, né? O vetor rosa e tal. Essas acelerações são iguais, por quê? Então acontecia a mesma coisa com o vetor da aceleração centrípeta, tá? Tem um monte de desenho aqui. Deixa eu apagar um pouco isso aqui, vai. Já apagou até a velocidade, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Eu já mostrei, né? Então não tem problema. Ó, então a aceleração centrípeta é um vetor que aponta assim, ó, para o centro da trajetória. Então no caso, aqui é do besouro, aqui é da joaninha. Pronto. Então no caso do besouro, a aceleração centrípeta também é maior. Em um dos vídeos que eu coloquei de interpretação dessa atividade, eu peguei a expressão da aceleração centrípeta aqui, ó, v² sobre r, e coloquei em função da velocidade angular. Vamos ver no que a gente chegou novamente. Olha aqui, essa equação aqui, ó. A aceleração centrípeta é ω² vezes quem? Novamente, o raio. Então, não importa se é ω², ω3, que seja. Tá? Por quê? Porque o ômega, que é a velocidade angular da joaninha e do besouro, é a mesma. O que muda novamente? O raio da trajetória. Então, se a aceleração centrípeta é maior, por que a aceleração centrípeta do besouro é maior? Porque o besouro está numa trajetória que tem o raio maior que a trajetória da joaninha. Beleza? Era isso, tá? Beleza, gente? Era isso aí, acabou. Vou deixar esse vídeo só com 10 minutos mesmo e é isso, tá? Um abraço para vocês. Que pena que a gente não se conheceu esse ano, né? Pessoal do primeiro ano, só a galera do Química lá da FATEC lá, tá? Mas eu espero que a gente se veja o mais rápido possível. Vocês continuem se cuidando, continuem se vacinando e convencendo todo mundo a se vacinar. Ok? Porque é isso que vai fazer a gente, né, conseguir retornar à nossa rotina, pelo menos próxima do que a gente está acostumado, que é, inclusive, ir para a escola. Certo?
Um abraço pra vocês, tá, gente? Tamo junto aí. Qualquer coisa, só chamar nós lá no Teams. Falou.